terceiro bloco. Isso? Exatamente. Tá bem. Vamos lá, por favor. 5 minutos pra isso, pode ir. Não, vejam, gente, eu acho que tem uma contradição em si no discurso deles aqui, tá? Porque, por um lado, eles falam que somos todos iguais, mas na verdade não, porque biologicamente somos distintos, homens têm mais testosterona e tal. E por trás desse discurso deles, é que eles não entraram nesse mérito aqui, tá embutida uma ideia de que homens são mais agressivos, de que homens são aqueles que fazem a parte braçal, etc. Porque justamente teriam as características biológicas que justificam isso. O problema é que, se enxergam o homem desta maneira, logo, como é que não, em consequência, em conclusão do seu próprio raciocínio, não falam sobre a violência? Porque se nós temos alguém com mais testosterona, isso faz com que seja dominante, blá, 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 faz sentido, pelo próprio raciocínio dos senhores, que teriam violência, certo? Que teria um lado aí da sociedade que teria uma postura de intimidação, uma postura de dominância, correto? O problema é que eles não falam sobre isso, porque é uma contradição com a lógica deles. Como eu disse, outra contradição também tem a ver com a própria posição sobre a misoginia, o machismo, o feminicídio. O problema não é só o projeto de lei, mas o fato deles estarem se contrapondo ao projeto sem apresentar uma versão que eles acham que talvez fosse eficiente, diz muito sobre o fato deles não reconhecerem isso como um problema, que precisa ter algum tipo de tratativa na sociedade. Então, vamos falar de dados, Jamile. Vamos falar, um dado que nós já trouxemos, do Anuário de Segurança Pública. As maiores vítimas de feminicídio são as mulheres negras. 64% das mulheres mortas são mortas dentro de casa, no contexto doméstico, por parte dos seus parceiros, dos seus pais. E aí nós temos, inclusive, violência contra meninas e crianças. 97% dos casos de violência contra a mulher são cometidos por homens. Vamos aprofundar essa situação. Vamos falar aqui sobre abandono parental. Vamos falar sobre as mais de 5 milhões de crianças em idade escolar no Brasil que hoje não tem o nome do pai? Não tem o nome do pai. Quantas são as milhões de crianças aí que não tem o nome da mãe? Porque se vocês querem apontar aqui que existe alguma desigualdade que justifique a situação de homens e mulheres, é uma situação em pé de igualdade, apontem. Quantos são os abandonos parentais em que a mãe abandonou essas crianças? Nós temos 11 milhões de mães solo. As mães solo são aquelas que recebem menos em comparação ao salário dos homens, mas inclusive recebem menos em comparação ao salário das próprias mulheres que não são mães. Vamos falar aqui sobre mães atípicas, Jamile. Mães atípicas, que 70% a 80% dessas mães se enfrentam com abandono paterno. Por que é que isso acontece? Eu quero saber. Porque, veja, vocês precisam dar alguma explicação. A explicação de vocês pode ser: esse problema não existe. Eu acho que é a opinião que vocês têm. A explicação de vocês pode ser: esse problema existe, mas também acomete os homens tanto quanto as mulheres. Ou a explicação de vocês tem que reconhecer que isso aqui é um fato, é um dado, levantado pelo IBGE, pelo IPEA, pelo Anuário de Segurança Pública, reconhecido de diversas maneiras. Quantas são as mulheres que têm medo de andar de ônibus e andar numa rua escura? E quantos são os homens? Você que está assistindo aí, digo, se pergunte sobre essas coisas, entende? Então vocês precisam trazer aqui alguma explicação. A explicação que nós damos é que isso tem a ver com os políticos, com a falta de medidas concretas para regularizar a situação de homens e mulheres, para trazer isonomia e igualdade. E políticos aí entra a extrema-direita, entra a fraquejada do Bolsonaro, entra todo tipo de discurso misógino machista do Nicolas Ferreira e companhia, dos Red Pill. Também entra a esquerda capitalista, que o Lula, com as suas falas machistas, com a ausência de verba concreta para a defesa da vida das mulheres, a ausência de verba concreta para a defesa da vida dos setores oprimidos em geral. A Letícia citou aqui o BPC, mas também tem a ver com o sistema. Tem a ver com o sistema, com a forma de organização da sociedade capitalista, que se beneficia das opressões, que precisa nos dividir e nos tornar desiguais para nos controlar e nos governar. Porque uma vez que nós estamos brigando entre nós não nos voltamos contra o sistema, que é quem nos explora e nos oprime. Essa é a nossa explicação para essa situação de violência hoje. Qual é a que vocês dão? Vocês precisam dizer. E veja, não vou votar no Lula. Tem um pré-candidato à presidência da República nesse momento, que é o Hertz Dias,
que é o candidato dessa eleição que, por excelência, vai enfrentar o machismo, a misoginia, o racismo, defender a classe trabalhadora, enfrentar todo esse tipo de discurso nojento e preconceituoso que vocês estão defendendo aqui. Vamos lá, sobre a questão do abandono. Eu tenho culpa, você tem culpa, que a mulher vai lá. E aí eu vou utilizar um exemplo muito clássico, do baile funk. O pai some, a culpa é da mulher. Eu vou querer o meu tempo de volta. O pai some, a culpa é da mulher? O pai abandona, a culpa é da mulher? Minha querida, se a mulher responde, sim ou não? O pai some, a culpa é da mulher? Vou esperar ela. Tá. Por que ela não respondeu, né, gente? Os dois têm responsabilidade. Sim, pode falar. Vamos... Perfeito, obrigado. Vamos lá pela questão do abandono. Você tem culpa que a mulher vai lá e ela acaba se relacionando intimamente com vários homens, ao ponto dela não saber quem é o pai. Eu vou te contar uma coisa que você não sabe. Quando a mulher não sabe quem é o pai, no registro civil, o Ministério Público entra com a investigação, notifica a mãe para a mãe apontar quem é o pai. E a mulher tem a obrigação de apontar. O problema é que muitas mulheres não sabem quem são os pais. Agora vamos falar sobre processo. Quantos processos eu tenho no escritório de homens que descobriram que não eram pais dos seus filhos? Porque a própria esposa teve relação extraconjugal, tendo um caso, e acabou enganando o seu companheiro e ele teve que assumir. Perceba, a questão de mãe solo. Quando você coloca, e ela falou aqui 11 milhões, não sei exatamente se é esse o valor. 5 milhões de mãe solo. Você precisa entender, 11 milhões. Você precisa entender que dentro dessa fala de mãe solo vai entrar também toda mulher que acabou de se separar. Toda mulher que acabou de separar. Então, o pai que está lá na justiça, brigando para ter acesso ao seu filho, para ter uma convivência ampla, essa mulher está sendo considerada pelo sistema como mãe solo. Você considera no Brasil isso não pagar pensão, cara. Agora, vamos lá sobre Agora vamos sobre a questão da opinião. A gente volta. A Mandy, de novo, acusou o Nicolas de ser machista. Sobre o quê? Sobre a opinião dele. Agora, você acha que essa lei não vai vir para atacar a opinião? Então, a partir do momento em que o Nicolas grava um vídeo, deixando bem claro que ele discorda da pauta, ele discorda da lei, aí agora ele é considerado machista? Pelo amor de Deus. Opinião. Não acho que ele é machista porque ele discorda da lei. Olha só que interessante. Opinião é igual a gente costuma falar, né? Igual rabo. Cada um tem o seu, para não dizer um palavrão aqui de novo. Rapaz, você falou tanta coisa, Mandy, de opinião. Opinião sua. Então sobre nós. Então refuta. Sobre nós. Que eu acho que vocês não se importam com feminicídio. Não me importo. Eu quero que essas pessoas apodreçam na cadeia. Qual lei vocês acham que deveria ser incrementada para realmente punirmos de maneira objetiva os estupradores? Por que a bancada do pessoal sempre vota contra o recrudescimento das leis? Eu acho do pessoal. Foda-se, Eu tô trazendo aqui, ó. São sempre contra. Mas aí, opinião tá matando. Opinião tá matando. E aí, a opinião que você julga, segundo a sua cabeça e interpretação, o que é. Você acusou uma parte de gente aqui de machismo, você me acusou de preconceituoso. A tua cabeça, você não sabe quem eu sou. Você não sabe o que eu vivo. Você não sabe o que eu faço. Então traz uma definição concreta. Traz. Não, quem tem que trazer é você. O que é misoginia, você não trouxe. Esse é teu papel aqui. Eu te perguntei. Apresenta eu perguntei. A definição concreta. Traz sua lei com a definição concreta. Segue seguro, tem 15 segundinhos. Então é o seguinte, querida. Você não respondeu até agora e definiu pra nós de maneira clara e objetiva o que é misoginia. Não definiu feminicídio, se somos capazes de interpretar de maneira objetiva. Vocês não conseguem responder o básico, doutora. A senhora é uma mestranda. Pois é. Mas ninguém responde, porque isso aqui tá na sua alçada. Até agora, nada. E aí é muito interessante. Diferenças biológicas, Mandy. É ou não é realidade? É ou não é? É ciência ou não é ciência? Aí você falou, não, se somos diferentes, a testosterona justifica a violência. É claro que homens são mais violentos que mulheres. Ninguém nega isso. Claro, e está associado aos hormônios, querida. Sim! Claro que sim. Mas sabe quem é mais violento contra a mulher? Você não tinha falado disso ainda. Preste atenção. Só que pasmem as senhoras. Vocês sabem quais homens são mais violentos contra as mulheres? Os com baixa testosterona. Vocês não sabiam disso, né? Pois é. Porque o homem com testosterona alta, ele tem mais autocontrole. Ele tem mais impulso. Mas ele tem mais autocontrole ao mesmo tempo. Agora, o homem com baixa testosterona, ele é mais violento contra a mulher.
Eu sei que vocês não sabem disso. Novidade pra vocês. Agora, vem cá. Mulheres são violentas contra homens também? Em palavras, gestos, até ações? Até ações. Agora são subnotificados. Quantos homens vocês acham que vão pra delegacia pra falar que tomou tapa na cara da mulher dele? Existe campanha... Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos ser sinceros, porra. Vamos ser sinceros. Vamos ser honestos intelectualmente. Vocês não responderam nada até agora. Você perguntou como é que a gente muda a questão do feminicídio. Eu já falei pra você. Vamos recrudescer as leis. E me aponte uma das 14 que existam, que já não protege totalmente as mulheres do país.